Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá pessoal, meu nome é Fernando, sou docente da Universidade Federal do Sul da Bahia e hoje nós vamos apresentar uma aula um pouco diferente do que a maioria de vocês podem estar acostumados, por se tratar de uma introdução ao mundo microbiano. Ou seja, nós não vamos usar uma temática específica de uma doença ou alguma patologia. Nós vamos falar sobre microbiologia, né? Então, o estudo, né, dos seres microscópicos, mais especialmente dentro da microbiologia de alguns grupos, né, que estão que prevalecem mais dentro da área de microbiologia. Porque alguns são também microscópicos, como parasitas, como algas, mas eles são estudados em áreas diferentes. Por exemplo, a parasitologia e as algas mais na área da botânica. Então, os micro-organismos, eles fazem parte do nosso universo de uma maneira geral. Então, nós temos as bactérias, nós temos os fungos, os protozoários, as algas microscópicas, que eu comentei também, né, na botânica, na parasitologia, e nós temos também os vírus. Alguns, sim, são associados a infecções, a doenças, mas nós temos um quantitativo muito grande de micro-organismos que contribuem para o bem-estar dos habitantes do nosso planeta, através da ação deles, pelo simples fato da existência deles, ou através de processos biotecnológicos de aproveitamento desses micro-organismos pelo homem em benefício de nós no nosso planeta. Como exemplo geral, antes da gente falar um pouquinho sobre a microbiologia em si, sobre os micro-organismos, como exemplos, nós temos a síntese de produtos químicos. A produção de acetona, que para muitos aí pode até causar uma certa surpresa, né? Ácidos orgânicos, produção de certas enzimas, álcoois, drogas, né? São de origem microbiana, através de diferentes processos que podem culminar, né, na geração desses produtos. Isso tem até um momento histórico que aqui é interessante a gente comentar, que é a questão, por exemplo, de acetona, butanol, dois produtos obtidos através de um processo de fermentação industrial que ocorreu lá em 1914. Ou seja, ali um pouquinho antes da Primeira Guerra, né? Porque foi um produto quase feito sob encomenda, né? Esse químico, esse Chaim Weizmann, ele desenvolveu, né, através do processo de fermentação industrial, aplicou, né, a acetona e butanol para melhorar, né, como poderíamos dizer assim, o efeito de propulsão usado nos armamentos na época da Primeira Guerra, né?
foi um lado, vamos dizer assim, negativo da situação, né, do aproveitamento da microbiologia como ciência através de um processo fermentativo, mas impulsionou a purificação da pólvora, né, tornando as armas, né, da época mais eficientes. Que desenvolveu, no caso, a pólvora, né, a cordite, que é um propulsor. Produtos alimentícios, então aqui a gente tem uma gama deles, o vinagre, o picles, bebidas alcoólicas, né, a processos de fermentação, né, a fermentação alcoólica para a produção da cachaça, a produção da cerveja, queijos, né, os processos de desenvolvimento do processo do queijo através das bactérias presentes no leite, iogurtes, né, a transformação do leite em iogurte, a produção de pães dentro de um processo de fermentação natural, a produção da insulina, né, que era derivado animal até até o século passado, né, até o final do século XX, era desenvolvido através da extração e produção através de animais. E hoje, geneticamente modificados, né, por um processo de genética, eles são produzidos em larga escala por micro-organismos. Produção de hormônios, idem. Então, vocês veem aí a ampla gama, né, de aplicações dentro da microbiologia usando micro-organismos. Para iniciar um pouco a contextualização, né, então a gente falou um pouquinho sobre a importância, mas para nós termos um pouquinho essa contextualização, é interessante a gente voltar no tempo e mostrar que a ciência da microbiologia, ou seja, o estudo dos micro-organismos, é muito recente. A existência deles data das origens do nosso planeta, ou através de processos de evolução que ocorreram também nessa evolução do planeta, evolução das espécies no planeta. Mas a obtenção, o conhecimento sobre os micro-organismos data muito recente, entre 100 e 150 anos, tá? É que as informações começaram a ser adquiridas e proporcionaram um estudo maior e um aprofundamento do conhecimento microbiológico. Ou seja, antes não é que não existia micro-organismos. Os micro-organismos sempre estavam presentes. E tudo que acontecia antes desses 100, 150 anos eram de forma empírica. Ou seja, houve uma descoberta ao acaso de um processo X, Y, e depois seguiu-se sempre aquele processo. Olha, faz desse jeito que dá certo. Então, os processos de produção de vinho, que datam lá de 2000, 2500 a.C., da cerveja, são processos que seguiram ao longo de todos esses anos, centenas, milhares de anos, de uma forma empírica. Ou seja, segue-se desta forma a receita, faz desse jeito e vai dar certo. Como os povos originários, indígenas, por exemplo, têm na sua cultura bebidas fermentadas, né? Através de processos fermentativos naturais, em que não se desconhecia o processo de fermentação alcoólica, mas era um processo descoberto, empírico, que se seguiu por todas as gerações e até hoje é empregado da mesma forma nos mais remotos locais, tanto da Amazônia brasileira, Amazônia peruana e outros tantos locais de povos originários que ainda produzem bebidas desta forma, de acordo com uma receita ancestral. Então, a ciência microbiológica, ela é recente. E mais recente ainda, com o advento da engenharia genética, houve mais um grande salto,
porque aí começou-se a trabalhar com a manipulação genética dos micro-organismos, visando principalmente um favorecimento, uma melhoria na qualidade de vida dos animais, da vida vegetal, dos seres humanos, dependendo do foco que foi dado pelos pesquisadores, digamos assim. E é interessante mostrar nessa história que até a segunda metade do século XIX existia entre filósofos e cientistas da época a crença da geração espontânea, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar na escola, né? Lá no ensino básico, ensino médio, a respeito da geração espontânea. Às vezes, a visão da geração espontânea foi um pouquinho deturpada, né? Ou seja, na escola, muitas vezes, a gente aprendeu que da geração espontânea era uma forma de vida surgindo de qualquer matéria. Né? Ou seja, tinha um monte de tecido velho lá num canto, aparecia um rato, o rato surgiu do tecido. Não, a visão científica da geração espontânea, na verdade, era formas de vida que surgiam espontaneamente de matéria morta, não matéria inanimada, não materiais. Matéria morta, ou seja, a carne ficava largada lá, de repente surgiam moscas, surgiam outros seres. Aí sim, esses seres eram originários dessa matéria morta. Então era essa a ideia. E isso prevaleceu durante muito tempo. E, claro, muitos cientistas eram contrários também a isso. Veja, no século XVII, 1668, Francesco Redi tentou, né? Ele tentou fazer um experimento para derrubar essa teoria. Ele colocou frascos, jarras lacradas, jarras abertas, colocou carne dentro para fazer com que o ar fresco passasse de dentro para fora, né? Ou seja, houvesse uma comunicação entre a carne e o ar. E aí tem aqui o exemplo, né? O desenho. Então, janela, ali você tinha uma tela fechando e você tinha uma tela, um frasco aberto. E aí você tinha presença, né? A ideia dele era que internamente na carne que estava fechada com essa tela não houvesse a presença de larvas, ou seja, não havia geração espontânea de larvas. Só que essa tela ainda permitia a passagem de insetos minúsculos e mesmo assim larvas se formavam. Então, na verdade, a ideia era boa, mas a condução do experimento ainda não foi bem desenvolvida por ele à época, e com isso a geração espontânea foi sobrevivendo e vencendo os obstáculos de chamados opositores. Então, mesmo com o resultado de Francesco Redi, ainda se pensava que pequenas formas eram originárias de materiais não vivos, matérias mortas, não inanimadas, matérias mortas. Spallanzani, então, veio com mais uma outra ideia. Ele produziu um caldo nutritivo, ferveu esse caldo e depois lacrou os frascos, de forma que não havia mais comunicação entre o meio interno e o meio externo. Só que aí os defensores da geração espontânea alegavam uma chamada força vital, ou seja, quando você aqueceu, você matou essa força vital que fazia parte daquele material, né? Daquele meio, aquele substrato. E como você lacrou, a força vital presente no ambiente não conseguia entrar dentro da jarra. É por isso que os seres vivos não se originavam dali. Ou seja, houve uma tentativa, mas também conseguiram, através de alegações, manter a teoria. Até que em 1861, Louis Pasteur criou um experimento chamado frasco de pescoço de cisne, famoso, né, que conseguiu, por vez, derrubar a geração espontânea. Porque ele associou o conhecimento de experimentos clássicos como Redi e como Spallanzani, e aí o que ele fez? Ele preparou um caldo nutritivo, ele ferveu, só que ele fez essa curvatura do frasco, conforme vocês estão vendo.
e manteve essa abertura, né? Essa curvatura aberta. E mesmo assim, não houve contaminação do material interno. Porque vocês estão vendo aí pelo desenho na parte inferior do lado direito, houve um acúmulo ali de sujeira, de tudo que havia na superfície, na atmosfera, mas ele não chegava até o frasco, porque tinha essa curvatura. Com isso, ele fez com que a teoria fosse derrubada, porque o que estava faltando, na verdade, era aquela questão da invocação da força vital. E aqui a abertura para que a força vital penetrasse de novo no substrato nutritivo, houve. E a partir daí, o Pasteur ficou famoso. E nessa questão de ser famoso, né, porque foi o que derrubou a teoria da geração espontânea, ele começou a ser requisitado. Né? Oh, aquele cara entende. Então vamos chamar. Ó, eu tenho um problema com o meu vinho, eu tenho um problema com a minha cerveja. Certos lotes azedam e ficam com gosto de vinagre. O que será que está acontecendo? E aí, Pasteur iniciou o trabalho com pesquisas nessa área. E aí ele primeiro descobriu que no material, ou nos lotes, que o produto era sempre bom, ele encontrou um determinado micro-organismo, o qual foi chamado de levedura, que participava desse processo de fermentação, que era a fermentação alcoólica. Então foi o primeiro passo aí voltado para a descoberta do processo fermentativo. É a descoberta de um micro-organismo capaz de fermentar. Mas ele também pegou lotes de cerveja que estavam ruins ou de vinho que estavam estragados e ele percebeu o crescimento de quê? De um outro organismo, diferente daquele que ele encontrava em lotes bons. Então, ele atribuiu a presença desse outro micro-organismo à questão de estragar o produto, né? Vamos dizer assim. E é interessante, porque justamente esse micro-organismo era uma bactéria. Essa bactéria, hoje, bem mais conhecida e estudada, ela usa o etanol, ou seja, o álcool proveniente da fermentação alcoólica, como fonte de carbono. E ela lança como metabólito, ou seja, como resíduo no ambiente, ela lança ácido acético. Por isso que a gente tem a questão do vinho se tornar vinagre. Tá? Então, este processo de estragar a bebida, de converter o vinho em vinagre, é um processo causado por uma bactéria. E o mais interessante é que hoje esse processo é utilizado industrialmente. É você pegar bebidas fermentadas alcoólicas, maçã, o vinho propriamente dito, né? Transformar numa bebida alcoólica e depois entrar em contato com esta bactéria e transformar em vinagre, ácido acético, transformar em vinagre. Então, você tem vinagre de maçã, vinagre de vinho, né? Então, utilizou-se isso, inclusive, não só como um malefício, mas hoje em dia, como uma escala industrial para a produção de vinagre. E aí, à época, Pasteur trabalhou e se debruçou em como resolver esse problema. Criou-se um processo. Que processo? Um processo para eliminar esses micro-organismos. E aí veio um processo em que ele aumentava a temperatura e depois havia uma queda brusca dessa temperatura, eliminando de vez essas bactérias e mantendo as características originais da bebida. Mais adiante, em homenagem ao criador, deu-se o nome de pasteurização, que até hoje ele é utilizado rotineiramente em muitos locais para a produção de bebidas de qualidade. Em forma disso, essas descobertas levaram a um boom dentro da área de microbiologia. Começaram a se descobrir, né? Começaram a se trabalhar visando diferentes metodologias,
identificações microbianas, ou seja, aquele primeiro passo de Pasteur, que é considerado o pai da microbiologia, houve um boom dentro dessa ciência. Então, Pasteur criou na sequência a teoria germe-doença, que é uma forte relação entre micro-organismos e doenças. Lister, acho que vocês conseguem lembrar aí alguma coisa que tem a menção desse nome, né? O Lister criou um desinfetante para limpeza de roupas cirúrgicas, tentando controlar infecções, as infecções hospitalares. Ok? Robert Koch aí conseguiu demonstrar, através de um postulado, que é um postulado de 1876, que micro-organismos causam doenças. Este postulado de Koch, hoje, ele não é usado na área da medicina e nem na área da veterinária. Mas em área de ciência de plantas, de estudo de doenças de plantas, ele é utilizado até hoje. Ou seja, olha, uma metodologia de 1876, que é empregada até os dias atuais na área de fitopatologia, ou seja, o estudo das doenças de plantas. Agora, depois de todo esse boom, que ainda continua, o que é interessante é que a gente conheça um pouquinho esses micro-organismos, né? A diversidade deles. Ou seja, as bactérias, os fungos e os vírus. Ah, mas e os parasitas e as algas? Como eu falei, parasita é mais para a área de parasitologia, algas é mais para a área de botânica. Então, a gente foca um pouco mais nesses três grupos. Bactérias, reino Monera, são bactérias, são cianobactérias, presentes principalmente no oceano, arquibactérias. Arqueobactérias lembra de arqueologia, então lembra alguma coisa remetida a antibiótico. Antibiótico não, a antiguidade. Então são bactérias primitivas, digamos assim. São seres procariotas, ou seja, não tem um núcleo, a membrana, citoplasma, núcleo, organelas, né? Ela tem mais uma estrutura mais geral, que vocês vão ver daqui a pouco. São seres unicelulares. Já os fungos, do reino fungi, ou fungi, são eucariotos, ou seja, tem diferença aí, porque eles têm uma estrutura organizada, membrana, citoplasma, núcleo, organelas, retículo endoplasmático, liso, rugoso, mitocôndrias, complexo de Golgi, coisas que as bactérias não possuem, podendo ser uni- ou pluricelulares. E os vírus, né, classificados por classes, tá? São seres acelulares, possuindo uma capa proteica, material genético e capa proteica, às vezes envolto por um envelope lipídico, que a gente vai ver depois, e que para muitos, alguns autores ainda consideram como um ser vivo e outros não. A gente vai tecer uns comentários breves sobre isso. E para visualizar esses micro-organismos, nós precisamos de equipamentos. O mais comum é o microscópio óptico composto, ou também microscópio óptico comum, né? Ele aqui, esse microscópio que a gente vê aí em faculdades, né? Que todo mundo está acostumado. Alguns podem ter dois, né? Binocular, que é para a gente colocar os dois olhos, ou monocular, somente um olho, né? Ou trinoculares, na parte aí superior dele, próximo das oculares, você pode ter mais uma ocular onde você coloca uma câmera de foto, câmera de vídeo para registrar, né? Então esse é o mais famoso e o mais comum. Quais os tipos? Microscopia em campo escuro, contraste de fase, polarização, fluorescência, todos variações do microscópio óptico. Ou seja, a partir daquele microscópio óptico, com pequenas alterações daquele aparelho, você consegue obter esses diferentes tipos de microscópios que nós encontramos no mercado hoje. Há outros microscópios, sim, microscopia eletrônica, também muito conhecida. Você tem, ao invés de luz, você tem um feixe de elétrons, você tem microscopia eletrônica de varredura, que gera imagem tridimensional, porque lembra uma vassoura, ou seja, ele varre, o feixe de elétrons varre a superfície da amostra. Você tem aumentos aí entre 1000 até 100 mil vezes. Já o de transmissão,
o próprio nome diz, transmissão, o feixe de elétrons, ao invés de varrer a superfície, ele atravessa a estrutura. Então, você vê a estrutura internamente. E com isso, o aumento dele ele tem uma maior capacidade de aumento, então varia entre 10 até 600 mil vezes. E aqui a gente tem dois exemplos, né? Através do microscópio eletrônico de transmissão, é o mesmo organismo, o Paramecium, tá? Um protozoário. Você vê a varredura, então ele faz a varredura, como o próprio nome diz, na parte externa, e você tem uma imagem tridimensional dele. A colorização é toda feita por computador, tá? Isso não é visualizado. Ele tem sistemas e software que fazem a alteração de cor, ok? Para distinguir as diferentes organelas. Então, isso não é a imagem real da cor do organismo, ok? E ali do lado esquerdo a microscopia eletrônica de transmissão mostrando as estruturas internas. Há outros microscópios, nós temos aqui, por exemplo, a microscopia de tunelamento, microscopia de força atômica, né? Tunelamento, você vai observar protuberâncias e depressões em átomos e moléculas. Olha que ponto nós chegamos. O de força atômica é uma sonda de metal e diamante que também é forçada sobre a amostra, dando uma visão tridimensional. Então, ali, o grau de complexidade de um equipamento de tunelamento e ali a visão de algumas estruturas produzidas pela força atômica e também de tunelamento. Na verdade, o microscópio de tunelamento foi criado. O de força atômica foi uma adaptação que foi feita no microscópio de tunelamento. Ok? Então, essa é a diferença entre eles. Foi uma adaptação para que ele pudesse ter uma melhor visualização de certas amostras que o microscópio de tunelamento não permitia. Então, ele é uma variação. Entrando agora, especificamente, já que a gente viu aí algumas técnicas algumas formas de visualizar, algumas observações sobre aqueles três grupos, as bactérias, os fungos e os vírus. A estrutura de uma bactéria é essa. Vocês percebem, mas parece que tem ali muitas organelas. Não, não são organelas. Você tem uma estrutura. Você tem uma de fora para dentro, né? Você tem aí piles, ou chamados pelos, né? Que vão servir aí dentro de um processo de aderência da bactéria a um determinado substrato, ou determinado local. Eles também têm uma importância na hora da troca de material genético, que a gente vai falar daqui a pouco. Externamente ainda você tem algumas bactérias que podem produzir cápsula, que é uma camada, parece um gel, que pode variar. Tem bactérias que têm cápsula, tem bactérias que não têm cápsula. Você tem aí também uma parede celular que dá rigidez e dá a forma para a bactéria, forma arredondada, forma de um bastão curvo, né? E outras formas diferentes. É a parede celular que dá essa forma. Internamente uma membrana e dentro algumas inclusões, um DNA enrolado, né? A gente chama nucleóide, não significa que seja núcleo, tá? Nucleóide é diferente de núcleo. Nucleóide, alguns autores consideram a região onde o núcleo da bactéria se localiza dentro da célula bacteriana, tá bom? Então não tem nada a ver com núcleo, tá? Núcleo quem tem é fungo, por exemplo, né? Do ponto de vista microbiológico. E flagelo, né? O flagelo, quando a gente visualiza ao microscópio, parece que o flagelo tem um movimento caudal, né? Parece uma cauda de crocodilo agindo, né? E batendo rapidamente. Mas, na verdade, ele tem um movimento circular, parecendo uma hélice, ou seja, uma estrutura alongada, mas ele gira como uma hélice, formando como se fosse essa base chamada de corpúsculo basal, que vocês estão vendo aí
do lado direito é, na verdade, como se fosse um motor que faz com que essa hélice gire no sentido horário ou anti-horário, dependendo da movimentação que a bactéria faz. Então, bactérias flageladas podem ter uma facilidade maior de deslocamento do que bactérias que não têm flagelo, que utilizam de outras técnicas de deslocamento, como, por exemplo, atração e repulsão de cargas elétricas produzidas por elas mesmas, né? Então, essa é a estrutura básica de uma bactéria. Mais especificamente ainda, que eu acho que é interessante a gente comentar aqui, é falar sobre a parede. Você vai falar sobre as outras estruturas? Não, mas vamos falar da parede, porque a parede celular, vocês já devem ter visto ou lido nas suas residências alguma coisa que reporta essas paredes celulares, que é aquele nomezinho que está ali embaixo, gram-positivas e gram-negativas. Ou seja, as bactérias se dividem em dois grandes grupos, gram-positiva e gram-negativa, de acordo com o quê? Com a estrutura da sua parede. E aí, onde é que vocês viram ou ouviram a respeito disso? Principalmente em medicamentos, antibióticos. Antibióticos de amplo espectro, de espectro específico, ataca somente bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, ou ambas, né? Então, é a estrutura do antibiótico que foi desenvolvida e feita para poder ter a capacidade de atravessar essa parede e chegar até o interior da célula, provocando a morte dessa célula. Ou provocar o rompimento da parede da membrana, causando também a morte dessa célula bacteriana. Então, nesse sentido, o antibiótico, de acordo com a sua eficiência ou de acordo com o grupo, né? É um antibiótico mais indicado para gram-positivas, mais indicado para gram-negativas, e tem antibióticos que, independentemente do tipo de estrutura de parede, eles podem agir, que são os chamados antibióticos de amplo espectro, né? Então, eu quis colocar o destaque da parede justamente para chamar a atenção de vocês por conta do antibiótico. E aqui a gente tem a coloração que se faz em laboratórios para você determinar se a bactéria é gram-positiva ou negativa. Porque para você enxergar aquela estrutura, né, aqui do slide anterior, se para ver essa parede celular mais grossa, a parede celular mais fina, né, você precisaria de um microscópio eletrônico para ver isso. Mas nós não temos um microscópio eletrônico em cada laboratório. Então, olha lá, em 1884, Christian Gram, esse cara desenvolveu uma técnica de coloração envolvendo cristal violeta, envolvendo lugol, envolvendo safranina ou fucsina, colocando uma solução alcoólica, em que, trabalhando neste processo de coloração, você consegue distinguir a bactéria gram-negativa, ficando numa coloração avermelhada, e a gram-positiva, em que a bactéria fica numa coloração azulada. Com isso, você consegue no laboratório, em 5, 6 minutos, com esta técnica empregada, visualizar e conseguir já indicar que bactéria que se trata do ponto de vista de Gram, e com isso dar uma maior eficiência no tratamento para o paciente. Por quê? Porque quanto mais específico for o antibiótico, você tem uma ação melhor de provocar a morte desse patógeno, né? Então, você indicando, você fez o gram da bactéria que está causando a infecção, a bactéria é gram-positiva. Opa, se eu colocar um antibiótico de amplo espectro, vai melhorar? Vai. Mas se eu colocar um antibiótico específico para gram-positiva, a eficiência vai ser muito melhor no processo de cura. Então, é muito importante esse procedimento que é rápido. 5, 6 minutos, uma pessoa que tem uma boa prática consegue fazer dezenas de amostras simultaneamente no laboratório. E lembra que eu falei também de uma outra estrutura, flagelo, que ajuda no deslocamento.
Ó, tem bactérias que têm um flagelo, tem bactéria que tem flagelo nos dois polos, tem bactéria que tem flagelo acumulado só numa ponta, tem flagelo que fica espalhado por toda a superfície da estrutura da bactéria, e tem bactéria que não tem flagelo. São características específicas que auxiliam, inclusive, no quê? Na identificação deste micro-organismo num processo que você quer saber qual é o gênero, qual é a espécie, é uma das formas também. E a técnica de coloração é muito simples para observar num microscópio óptico comum. Tem bactérias que possuem esporo, ou seja, é uma estrutura que é resistente, né? Então ela guarda dentro de si, digamos assim, uma malinha em que ela tem uma cópia do seu material genético e as estruturas básicas. Então, se ela passa por um estresse hídrico e ela acaba morrendo, o esporo permanece. Se a temperatura foi excessiva, a bactéria morre, o esporo permanece. E passado aquele período de anormalidade, esse esporo se rompe e gera, a partir dele, uma nova bactéria idêntica à que existia antes. Então, é uma forma, algumas bactérias possuem esporo, e essa é uma forma muito importante e muito interessante de resistência. Aqui a gente tem algumas figuras, ali na figura superior é mais fácil a visualização, aquele pontinho mais claro dentro das bactériazinhas que tem essa coloração escura são os endoesporos. É uma forma de coloração específica para isso. Tipos de morfologia, nós temos aí tamanho, forma, arranjo, estruturas. Aqui eu não vou me ater muito a elas, mas para que vocês tenham uma ideia de quão variado é esse grupo, esse reino Monera das bactérias. Bastonetes, forma de bastão, cocos, formato arredondado, espiraladas. Então, bactérias espiraladas, nós temos dois grupos. Nós temos os espirilos e nós temos as espiroquetas. Quando a gente fala espiroqueta, é uma bactéria que tem essa forma, tá? Espiroqueta são várias torções, parecendo um saca-rolha. Tá? Ali está o víbrio, a imagem não apareceu, mas o víbrio é um bastonete curvo. A gente vai ver, acho que outra figura mais adiante. A espiroqueta, então, é uma forma de mola, né? Parece um saca-rolha. Já o espirilo, você vê que ele tem apenas uma torção. Então, essa é a diferença entre as bactérias espiraladas. Espiroqueta, várias torções. Espirilo, apenas uma. Víbrio. Então, vocês veem alguns desenhos aí, que é um bastonete, só que curvo, formando uma meia-lua. Então, formato de vibrião, por exemplo, vibrião colérico, né, da cólera, o vibrio choleri, ele, você já pode imaginar. Vibrio choleri, opa, vibrio é uma forma, então é um bastonete curvo. Arranjos, streptococcus, parece um colar de continhas, né, porque coccus lembra forma cocóide, arredondada. Strepto é uma linha, então você vai vendo aí, parece um colarzinho de contas. Diplococcus, cocos em 2 a 2. Sarcina, aqui também não aparece, sarcina e tétrade. Tétrade, o nome já está dizendo, tetra, são 4 cocos juntos. Sarcina é quando você tem 8 cocos juntos, formando um cubo, ok? E os estafilococos, que parece um cacho de uva. Então, estafilococos áureos, eles têm uma estrutura de cocos todas formando um pequeno cacho. Bastonetes, né, os bastonetes a gente chama também, ó, streptobacillus, ou seja, são vários bastonetes enfileirados. Diplobacillus são bastonetes impares, 2 a 2. E outras bactérias, aloárcola, em formato quadrada, estela, o nome já diz estela, formato de estrela, pode ser. Essas duas fogem um pouco do padrão, são mais recentes. O gênero Tio Margarita,
essa Namibiensis era, até um tempo atrás, a maior bactéria. Vocês estão vendo a posição da bactéria ali no canto superior esquerdo, comparada com uma abelha, ou seja, ela tem aí perto de 1 milímetro. Ela é muito grande, ela é visualmente, né? Você consegue enxergar a olho nu. Só que surgiu uma outra, no mesmo ambiente que foi descoberto, é outro gênero da Tiomargarita, magnífica. É em torno de 50 vezes maior que a Namibiensis. Ou seja, ela tem 4 centímetros e pouco de comprimento. É uma bactéria filamentosa que é localizada na região de manguezais, na região do Caribe. Então vocês veem que as bactérias podem estar em diferentes locais, podem ter formatos diferentes e podem ter estruturas e arranjos diferentes, cada uma dependendo da sua espécie. Como elas se multiplicam? Através de multiplicação de fissão binária. Uma bactéria forma 2, através de um processo contínuo que demora um certo período de tempo. Como elas trocam material genético? 3 métodos: transformação, conjugação e transdução. Então, transformação, eu pus esse desenho para ilustrar que uma bactéria morre e um material genético fica disponível. E ele é absorvido por uma outra bactéria viva. Isso chama transformação. Transdução. Um bacteriófago, que é um vírus, ele transmite, né? Ele é um vetor, ele pega o material genético de uma bactéria e leva para outra. E conjugação. Você tem uma célula doadora e uma célula receptora. Lembra do pilus que eu falei na estrutura? Está aqui o pilus, ok? Então ele serve como um canal de transmissão. Então são essas estruturas que estão vinculadas às bactérias. Falando rapidamente sobre fungos, nós temos organismos eucarióticos, aquela estrutura celular, membrana, citoplasma, núcleo, você tem as organelas, retículo endoplasmático, liso, rugoso, complexo de Golgi, mitocôndrias. São aclorofilados, não fazem fotossíntese. Por mais verde que o fungo seja, não faz fotossíntese. Nutrição por absorção, tem reprodução assexuada, tem reprodução sexuada. Estruturas somáticas, vegetativas, filamentosas, ramificadas, que são as hifas, e tem parede celular. Importância, manifestações de grupos. Então, são conhecidos desde a antiguidade, daqueles exemplos que eu coloquei lá no início. Vinho, pão, cerveja, processos fermentativos. No ponto de vista científico, foram descritos como micologia, a ciência que estuda os fungos, em 1836. Com o uso da palavra micologia, que foi apresentada num livro. Tá? E o ponto marcante histórico relacionado à micologia, aos fungos, é a descoberta da penicilina em 1928 por Alexander Fleming, que todo mundo conhece a história. Qual a importância? Eles atuam na decomposição de matéria orgânica, que tem uma importância global, né, para reciclagem, principal agente de decomposição em florestas, liberam nutrientes para as novas plantas absorverem daquelas que morreram. Destroem produtos também, né? Madeiras, postes, dormentes de estrada de ferro, cascos de navio de madeira, casas de madeira, tecidos, apodrece o tecido, né? Tecido de algodão, lentes, obstruem as lentes, porque eles crescem na superfície de lentes. Ali do lado tem um produto antigo, que são CDs, que mantidos num ambiente de alta temperatura, com alta umidade, os fungos podem crescer e destruir a mídia. Produzem micotoxinas que causam doenças nos seres humanos através do consumo de produtos contaminados. Antibióticos podem ser produzidos, a penicilina, cefalosporina, dentre vários. Podem ser consumidos também como cogumelos, champignon, boletos, né? E outros que são comercializados aí nas feiras hoje em dia. Alguns podem causar envenenamento, como a manita, é um fungo muito chamativo, colorido. Outros que provocam alergias, fungos de parede, esses bolores que lançam estruturas, que são os esporos no ambiente,
e podem provocar reações alérgicas ou até doenças pulmonares. Produção de alimentos, queijos, pão, cerveja, conforme eu mencionei. Produtos industriais através de fermentação, álcool, enzimas, ácidos, vitaminas, reguladores de crescimento. Doenças de plantas, então eles podem causar doenças em plantas. Vassoura de bruxa, agora é a novela que está pintando aí, que está falando sobre a vassoura de bruxa, que acabou e dizimou com plantas de cacau, causando perdas econômicas, perdas sociais, porque você elimina uma cultura, você desemprega muita gente que trabalhava na cultura. Extinção de espécies de plantas em escala regional, mas também tem o benefício, descobre-se fungos que matam certos insetos que são pragas agrícolas. Então você usa no que nós chamamos de controle de pragas. Outros vivem em simbiose, que é uma relação de harmonia entre raízes de plantas. Então o fungo se associa à raiz da planta, ajuda a planta a absorver nutrientes. Então o fungo recebe um pouco do nutriente produzido pela planta e ao mesmo tempo ele facilita e dá mais nutriente para a planta. É uma troca. Endofíticos, os endófitos que vivem dentro das plantas, causando benefícios, proporcionando benefícios às plantas. Então nós temos aí uma gama de importância para o fungo. Pragas, olha aqui outros, ali a ferrugem, né, duas ferrugens, ou seja, dois sintomas semelhantes, que são a ferrugem, causados por fungos diferentes. Emileia vastratrix no café e a Puccinia no trigo, causando perdas enormes da agricultura. Por isso que nós temos que usar certos antifúngicos ou trabalhar com manejo, né? Que é uma forma de você reduzir o uso de produtos químicos. Características gerais, então você tem a nutrição do fungo. Como se dá? Por nutrição absortiva. Ele absorve os nutrientes. Se o nutriente é complexo demais, ele produz uma enzima, a enzima quebra essa cadeia carbônica desse substrato e aí ele consegue absorver aqueles carbonos isolados, os açúcares. Consegue também produzir lipases, que são enzimas que degradam os lipídios. Então eles têm também um aspecto, esse aspecto nutricional do fungo pode ser aproveitado na indústria, né? Produzindo amilase, e entre outras enzimas, amilases, lipases, que podem ser utilizadas na indústria alimentícia, por exemplo. Temperatura de crescimento, ótima, entre 25 e 30, mas tem fungo que cresce a 10, tem fungo que cresce a 40, tem fungo que cresce abaixo de 0, tem fungo que cresce acima de 50, são características específicas. pHs ligeiramente de ácidos a neutro, básicos, pH básico já não é muito feitio de um fungo. Tem, sempre há as exceções, mas a base é entre 4 e 7. Reprodução. Normalmente, reprodução assexuada são os chamados esporos dos fungos. Então, esses esporos, eles são liberados pelo fungo e começam a germinar, conforme vocês estão vendo aí na figura. A partir do esporo, aquele pontinho do lado esquerdo, e aí eles liberam as hifas, que são cada filamento isolado, é chamado de hifa. O conjunto de hifas ali do lado direito, que vocês já podem ver já bem informado, é o chamado micélio. Então aí é uma reprodução assexuada. Reprodução sexuada também forma através de esporos, produzem esporos, e eles podem formar estruturas especializadas. Que estruturas seriam essas? Cogumelos, por exemplo. E aí existem outros, claro. Isso daqui é o resultado da reprodução sexuada de um fungo. Então, é de uma das espécies de fungo. Então, você tem aqui o fungo, a sua estrutura de reprodução sexuada, e esse chapéuzinho, esse é um exemplo de um basídio, né? Então, embaixo dele, você tem aquelas lamelas. Se você pegar o champignon em casa, ou outro cogumelo, shimeji, shiitake, você vai ver essas lamelas, e lá dentro das lamelas tem pequenas estruturas que produzem esporos. E aí esses esporos são liberados. Quando encerra o processo de liberação dos esporos, esse cogumelo morre, porque a função dele é justamente
produzir os esporos, ou seja, uma estrutura de reprodução, e a partir dele ele libera no ambiente. Ou seja, os fungos têm assim uma infinidade, uma variedade enorme de características e estruturas que a gente pode considerar de grande importância e relevância, tanto para a área da indústria quanto para a área de alimentação. Só um adendo, ali naquele canto inferior direito, vocês estão vendo um bem coloridinho, todo pintadinho, aquele ali é a chamada amanita. Ele é um cogumelo venenoso, tá? Crianças que podem consumir por conta da relação peso, né, e dose, podem chegar a óbito no consumo desse cogumelo. Ele é extremamente atrativo, muito bonito, que pode chamar a atenção, principalmente de crianças e animais de pequeno porte. E isso pode provocar danos irreversíveis, né, como eu falei, chegando ao óbito. Então, muito cuidado com esse tipo de organismo. Vírus, para nós finalizarmos aqui a nossa introdução a esse mundo microbiano. O que são vírus? A definição, né? São parasitas intracelulares obrigatórios, que por sua definição contêm material genético próprio. Ou seja, eles têm um material genético coberto com uma cobertura proteica, e alguns deles têm até um envelope de lipídio em volta. Essa é a estrutura básica de um vírus. Que material genético? DNA ou RNA. Nunca os dois juntos. Ou é DNA ou é RNA, tá certo? E por que parasitas intracelulares obrigatórios? Porque eles não têm organelas e estruturas para se reproduzir sozinho. Então ele precisa, né? Ele precisa de uma célula viva, animal, vegetal, planta, né? A vegetal, a planta, claro, mas de bactérias também, de animais, seres humanos ou animais, de plantas, para que ele possa usar essa célula viva e produzir várias cópias dele. É isso que o vírus faz. Fora desse ambiente, duas situações. Ou ele permanece cristalizado ou imóvel por anos, anos e anos, por isso que alguns cientistas consideram ele não ser vivo, ou ele morre, porque ele não encontra um hospedeiro para poder se multiplicar. Então, o objetivo do vírus é sempre procurar um hospedeiro para se multiplicar. Ou seja, através do vírus, ele vai para uma célula e, através dessa célula, ele utiliza a estrutura da célula e produz várias cópias. Essa célula automaticamente morre e ele procura, com as novas partículas que ele produziu, outras células para infectar e produzir mais cópias deles. Então, esse princípio é utilizado pelo vírus independentemente do ambiente que ele esteja. Se ele está infectando uma bactéria, ele vai matar uma bactéria, pode matar ou ficar dentro do material genético dela, mas o objetivo principal é produzir cópias, liberar para encontrar mais bactérias. Dentro das células do nosso corpo, a mesma coisa. Alguns vírus têm até preferência, né? Dependendo de onde se localiza. Rinovírus é o vírus do resfriado, vias aéreas superiores. Vírus da hepatite, hepato, fígado, ele tem uma preferência por células do fígado. Vírus da imunodeficiência adquirida, então ele vai atacar principalmente que células de defesa do nosso corpo, os linfócitos. Então, você tem alguns vírus que têm essa característica, né? De que determinadas células do nosso corpo são favoráveis para que ele possa infectar, eliminar, ou seja, matar essa célula, porque na verdade ele usa a estrutura da célula para produzir cópias, e quando ele produziu muitas cópias, a célula não aguenta, arrebenta, e essas partículas são liberadas. É a mesma coisa numa pequena comparação que a gente faz rapidamente aqui. Você pode pegar um guarda-roupa que você compra numa loja qualquer, você coloca dentro do seu quarto. Eu posso colocar 10, 15 guarda-roupas embalados, empilhados no meu quarto. Mas na hora que eu monto, eles não cabem dentro do meu quarto. Se eu quiser montar todos os guarda-roupas, eu vou ter que arrebentar as paredes. É a mesma coisa dentro da célula. O vírus, quando ele está sendo montado e criado, ele tem pedaços.
como se fosse o guarda-roupa desmontado. E aí, quando ele é montado dentro da célula, a célula não suporta mais a quantidade de vírus dentro e arrebenta, liberando essas partículas virais para buscarem novas células hospedeiras. Os vírus, quais são as formas? Então, essa é a forma dele se multiplicar, tá? Então, quais as formas básicas? Helicoidal, ou seja, em formato de mola, podem ser rígidos, podem ser flexuosos, ou seja, flexíveis, isométricos, como o vírus da influenza, podem ser poliédricos, então cada vírus tem essas medidas da distância entre um vértice e outro, tudo isso é usado na taxonomia. Pode ser uma estrutura complexa, olha ali um bacteriófago, ali uma estrutura bem complexa, tem a cabeça, tem o colo, tem a base, né? Então ele tem uma estrutura complexa. E essas doenças virais podem causar, como eu disse, doenças em humanos, pólio, herpes, a Covid, dengue, gripe, resfriado, dentre tantas outras, tá? Doenças em vegetais, o TMV, que é o vírus no mosaico do fumo, vírus no mosaico do feijão, ou seja, você tem aí vários tipos de doenças em vegetais causadas por vírus. Doenças em animais, a raiva, febre aftosa, né? Então, são outras doenças também de difícil controle e que você tem tanto nos seres humanos, nas plantas e nos animais. Ou seja, os vírus necessitam aí, nesse caso, de hospedeiros. Não importa se são seres humanos, não importa se são plantas, não importa se são os animais, se são bactérias, se são insetos, não importa. Sendo uma célula viva que possa proporcionar a ele capacidade de produzir cópias, já é um hospedeiro ideal. E como eles invadem, né, o nosso organismo? Eles invadem dessa forma, ou seja, através de mucosas, através de ferimentos, através de rompimentos, através de uma injeção, através da respiração, através da inalação, né, da respiração, através da ingestão, através do trato urinário, através da infecção, através do ânus. Ou seja, os vírus podem invadir o nosso corpo como qualquer abertura ou possibilidade de entrar em contato com o ser humano. E isso acontece em plantas, né, através de rasgos na folha ou aberturas naturais nas plantas, e nos animais da mesma forma. Então, nós temos aí um ambiente muito propício para os vírus. O que nós temos, então, no caso, é que nos proteger. Nos proteger através de quê? Dos devidos cuidados em relações sexuais, dos devidos cuidados em ambientes muito fechados, com muita aglomeração de pessoas, né, sem muita ventilação, o uso de máscara, né, e através de vacinas que estão disponíveis, que podem ser utilizadas de forma que nós possamos produzir anticorpos e caso esses vírus invadam o nosso corpo, eles vão ter uma resposta à altura pelo nosso sistema imunológico. Então, vocês veem que há formas de controle, há formas de prevenção. Nós precisamos ficar sempre alertas a isso. O vírus, como foi descoberto, hoje você tem identificação molecular, né? Mas, como eu disse, vírus, bactérias, fungos, lá desde a antiguidade, desde a origem do nosso planeta. E no Antigo Egito existem ilustrações que nos fazem crer que paralisia, né, pólio e papiloma já eram conhecidos como doenças virais, né? E só para estabelecer a história, né, de onde surgiu o vírus? Esse pesquisador chamado Ivanovsky, em 1892, ele fez um teste. Ele tinha uma doença que estava ocasionando um problema numa planta de fumo. Ele macerou e passou pelo filtro, porque já se conhecia técnicas de esterilização através da filtragem. Só que o resultado do filtrado, ele inoculava de novo na planta, e a planta continuava doente. Então ele chegou à conclusão que alguma coisa
que era invisível aos nossos olhos, que não poderia ser cultivado em laboratório, como eles estavam acostumados com bactérias e fungos, era causador da doença. Então, ele lançou o nome desse fluido venenoso de vírus, porque em latim, vírus significa fluido venenoso. Então, é a partir daí que surgiu a palavra vírus. E os vírus se classificam, antigamente eram classificados por doença, vírus do mosaico do fumo, vírus do mosaico do tabaco, vírus do vira-cabeça do tomateiro, era relacionado à doença. Hoje já não é mais aceitável. Por quê? Porque o mesmo vírus pode causar doenças diferentes. Então, dependendo do tipo de tecido afetado. Então, não é o ideal. Então, hoje, a classificação dos vírus se dá por estrutura e por genoma, atualmente na área da genética. Por que eles são classificados? Porque a partir dele você entende o mecanismo relacionado ao estabelecimento da infecção. Sabendo como ele infecta e como ele se desenvolve, você consegue criar metodologias, né, para desenvolvimento de vacinas, para desenvolvimento de tratamentos através de medicamentos, que existem antivirais, ou vacinas para induzir uma resposta imunológica adequada do corpo humano. Então, gente, com isso, eu agradeço, foi uma aula um pouquinho longa, mas é uma introdução a esse mundo microbiano, agradeço pela paciência, e lembrando a todos, em caso de dúvidas, em caso de suporte para o acesso, enviar mensagem para o próprio Telesaúde Estadual de Goiás. Agradeço a todos pela paciência e nos vemos numa próxima oportunidade. Até logo.